Certinho, Guilherme. Iniciando a gravação, essas estão sendo gravados, até para a gente poder fazer o trâmite que a gente precisa lá dentro. Agora vamos entrar na parte de medição. A apresentação vai ser feita pela Angelina. A Angelina é minha engenheira de medição aqui há algum tempo. E eu sou fã da Angelina de carteirinha, né? Eu acho que a história dela é muito bonita, dentro da Construtora Santana, a história dela é muito legal. E ela é uma pessoa que eu tenho profunda admiração porque ela tem um QI acima do normal. É uma das pessoas mais inteligentes que eu já trabalhei. Então, eu tenho muita admiração pelo trabalho dela. E aí vocês podem arrancar dela o máximo que vocês conseguirem nessa apresentação. Acho que é interessante. Ela começou, né, comigo como estagiária, foi minha aluna no Pitágoras. E agora ela cuida de toda a parte da medição. Então, se a gente toma a decisão na parte do planejamento, se a primeira etapa da nossa obra é o processo de planejamento para tomada de decisão adequada, a medição é que nos dá a notícia se a nossa decisão foi acertada ou não foi acertada. E aí, gente, não tenham medo de falar que vocês fazem uma obra, que vocês fazem um trabalho no intuito de ganhar lucro, de ganhar dinheiro, porque tem muita gente que fica com receio dessas coisas. Não precisa ter receio. Ganhar dinheiro faz parte do nosso trabalho. Ganhar dinheiro faz parte do nosso dia a dia. Nós não estamos aqui para tomar prejuízo, né? Nós não estamos aqui brincando. É muito bom, o trabalho de engenharia é sensacional. A gente fica empolgado com ele. Mas, assim, tem que ganhar dinheiro também. Tem que pagar conta, tem menino para cuidar, tem casa para cuidar, tem coisa para pagar, tem diversão, tem tudo. A gente precisa de dinheiro para poder atingir nossos objetivos, né, além do profissional. Então, assim, é a medição que vai nos dizer se a gente tomou a decisão correta na fase de planejamento e vai nos dar o resultado da obra. É um processo melindroso, é um processo detalhista, é um processo que a gente não pode deixar nada para trás. Tudo que a gente não medir é perda de dinheiro na veia, tudo que a gente medir é aquilo que a gente recebe na obra. Então, eu vou passar agora a palavra para a Angelina, para que ela faça a apresentação do processo de decisão e fiquem à vontade para questionar ela da maneira que achar melhor, ok? Angelina, a bola está com você e o pessoal pode perguntar a hora que quiser. Bom dia, gente. Eu vou apresentar para vocês a parte de medição, que, como o Guilherme disse, eu fui estagiária dele, então tudo que eu sei fazer de medição foi o Guilherme que me ensinou e foi me moldando, e também cada contrato que foi pego teve um padrão diferente para apresentar a documentação de medição. Então, deixa eu passar aqui. Os tópicos que eu vou apresentar vai ser primeiro com medição com cliente, depois eu faço também a medição de fornecedor e também apresentar para vocês mobilização de equipamentos e veículos aqui na obra. Bom, na medição do cliente, eu vou falar o que é uma medição, né? O Guilherme já apresentou aí também para vocês. Vou mostrar a preparação da documentação para montar a pasta, que é todos os itens que a gente vai medir, quais são os documentos necessários, qual que é o período de medição, que na medição também a gente faz o acompanhamento das atividades na obra e a apresentação da documentação para validação. Então, a medição é tudo que é executado na obra. Desde uma pedra que é tirada de um lugar e levado para outro, se tem essa item na linha de medição, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai medir, porque tudo que é executado a gente tem que receber, né? Senão, como o Guilherme disse, acaba que o planejamento que ele fez pode deixar passar batido, né? Se por um acaso for feita alguma atividade e eu não apresentar nessa medição, a gente fica sem receber, né? E não é esse o intuito de deixar de receber. E a medição, ela é muito detalhada, ela precisa ter várias evidências, não só fotográficas, os cálculos, tem que ter, se for necessário, assinatura de validação da fiscalização, documentos como carta, apropriações, tudo que é executado a gente precisa evidenciar.
E assim, como é que a gente vai saber evidenciar corretamente para na hora de apresentar para nosso cliente e eles aceitarem? Na medição, tem as linhas e tem o critério para fazer essa medição. Aí aqui é a nossa planilha com os itens de medição. Eu não consegui colocar ela completa, mas para vocês terem uma ideia. Nós temos os itens com a numeração, que essa numeração é apresentada, que é na PQ. Tem a descrição, a unidade e o critério. Por exemplo, C na adequação de canteiro de obras, que é o item 1.1.1.1, a unidade dele é uma verba, e o critério de medição dele é o CMS C052001. É nesse critério que eu vou saber o que eu preciso apresentar, qual documentação necessária para poder fazer a minha memória de cálculo e apresentar para eles. Isso daí, essa planilha, ela pode ter diversos itens de vários serviços, como de serviço de obra civil, serviço de terraplenagem, tem essa questão de gerenciamento de obra, mobilização e desmobilização, porque cada item desse vai ser medido de uma forma diferente. Ou seja, quando a gente está iniciando a obra, que a gente monta o nosso canteiro de obras, a gente vai fazer toda a preparação da documentação conforme esse critério. Tem a administração local, tem mobilização, tem escavação, tem vários outros itens. Aqui é um exemplo do critério de medição, que é de mobilização de máquinas e equipamentos. Aí eu coloquei que o critério de medição é o documento que estabelece critérios de medição de serviços da obra civil, terraplenagem, drenagem e pavimentação quando contratados por preço unitário, que é naquela planilha que eu mostrei anteriormente. Aí, se vocês podem ver, tem o número do critério, que é aquele que é apresentado na planilha anterior, a descrição, e aí tem o que precisa ser apresentado. Nesse caso de mobilização, aí fala, a mobilização de máquinas e equipamentos será medida por verba após a efetiva disponibilização do equipamento no local da obra. Qual que é a comprovação? Comprovação pela contratada através do RDO e após a comissionamento do mesmo e aprovação, liberação pela fiscalização. A cada mobilização, né, dos equipamentos, ela vai ser remunerada de acordo com a planilha que o Tiago apresentou para vocês na parte de planejamento, que nós temos uma planilha com o valor que cada equipamento vai ter na obra, sabe? E aí também a gente vai ter que apresentar o histograma de proposta técnica que foi aprovado, com a composição de custos que foi entregue na proposta comercial, e não vai ser remunerado itens ou quantitativos de proposta que não sejam apresentados, né? Que não foram apresentados. Por exemplo, se aqui na nossa obra foi previsto 10 caminhões, eu vou receber por 10 caminhões. Mas se no momento de certo ponto da obra a gente precisar de mais caminhões, como o critério diz, eu não vou conseguir medir esses caminhões. O mesmo se enquadra se por acaso nós falássemos que fôssemos apresentar 10 caminhões e na hora que a gente for executar uma atividade, na hora que iniciar a obra, ver que não é necessário a gente mobilizar menos, a gente vai receber menos, porque tudo está ligado a o que está sendo executado na obra. Então, quando eu vou preparar o book da pasta de medição, eu fico atenta, sempre correndo atrás, pego o RDO que foi validado pela fiscalização, o histograma que é aprovado. Nós temos uma reunião de planejamento semanal, e nessa reunião tem a aprovação do histograma, tem a aprovação do andamento da obra, se ela está tendo atraso ou não, que são fatores que influenciam diretamente na minha medição. Porque se, por exemplo, nós temos um item chamado administração local, e no critério dele fala que se nossa obra tiver atraso, vai impactar diretamente nesse item. Então, a gente não vai receber essa verba cheia. A gente vai receber ela proporcional, justamente como uma penalidade pelo atraso do serviço executado.
Aí, quando eu faço o preparamento lá da documentação, a gente tem essa memória de cálculo. Aqui, nessa gerência atual, eu faço duas planilhas de Excel. Essa daqui eu peguei como exemplo, aí ela já vem formatada com o padrão Vale do nosso cliente, eles prepararam nesse modelo. O que eu posso editar? Eu só posso editar essa parte onde está escrito descrição, barragem, volume, DMT, total e período. Isso eu consigo editar para ficar da forma mais clara de apresentar todas as informações. Agora, na parte de cima, onde tem o cabeçalho, que é a obra, informando os itens, isso daí é fixo, não tem o que alterar, e ali vai ter a quantidade, que é uma quantidade total, que vai acontecer previsto na obra, temos o PU, que é o preço unitário do serviço, e o total, que seria a multiplicação do preço unitário pela quantidade. Nesse exemplo que eu dei aí, de momento, eu precisaria ter a informação do volume transportado. Esse volume é apresentado topograficamente. O nosso topógrafo faz a medição em campo, gera toda a documentação, me passa, e eu com esse volume eu apresento aqui. Na questão de topografia, não só a nossa topografia aceita, a fiscalização tem a topografia deles, e eu faço a comparação. O volume que for menor é o volume aceito. Aí eu apresento o volume e o DMT, que é, no nosso critério aqui, para momento, a gente recebe para o transporte desse material até 1 metro, até 1 quilômetro. Depois desse 1 quilômetro, a gente recebe esse momento, que é o que passa do previsto. Se por um acaso eu estava prevendo fazer um bota-fora a 900 metros da onde eu estou fazendo escavação, eu recebo num item. Mas se por um acaso esse bota-fora ou um bota-espera passar de 1 quilômetro, a gente recebe por essa distância que está sendo paga. Aí eu faço esse documento e gero esse outro, que ele é quase que uma folha de rosto. Nele a gente tem todas as descrições, o período de medição, qual que é a nossa medição, a descrição, o nome da contratada, se for necessário colocar desenho, revisão, porque temos caso como medição de concreto, forma e aço, a gente faz baseado em projeto. Então, nós apresentamos o projeto, a gente coloca a descrição de qual que é o número do projeto, qual que é a revisão, qual que é o título daquele projeto. Ali tem a descrição do desenho. Aí a gente coloca todas as informações, nesse caso eu coloquei a construção do canteiro de obras, o critério, o item de planilha, e embaixo nós vamos colocar o que foi apresentado na planilha anterior, só que de uma forma resumida. Nesse daí a gente só vai colocar o resultado obtido da planilha anterior. Isso daí é só para quando for apresentar por uma auditoria, para o cliente, para uma pessoa leiga, ela saber, ó, se a pessoa só quiser saber o total daquele serviço, ela fala, eu quero saber quanto foi o serviço executado na região tal. Aí ela consegue ter ele em forma resumida nessa folha de rosto. Se ela quiser saber, não, mas como é que você chegou nesse valor? É na planilha anterior. Aqui eu fiz uma apresentação de como mais ou menos eu preparo a minha documentação. Eu faço várias planilhas, várias pastinhas, e em cada pastinha eu coloco a documentação necessária para montar a minha pasta. Porque aqui nessa obra a gente precisa apresentar tanto nossa documentação em formato editável, quanto a documentação impressa. Aí, para não ter dúvida, não gerar dúvida em caso de alguma auditoria, e até mesmo dos nossos fiscais que vão fazer a conferência e validação da nossa documentação, eu deixo tudo preparado. Como, por exemplo, eu peguei a escavação de cava. Aí eu coloco o critério de medição, eu coloco essa planilha, que é aquela que eu mostrei anteriormente, que tem a folha de rosto, se for necessário, fotos. Coloquei nesse caso aí, nós tivemos uma CIT,
que a CIT ou um QTO, que aqui nós temos essas duas nomenclaturas, que é uma nota de alteração, algum serviço que a gente está executando que não foi previsto em projeto. E aí eu coloquei também para evidenciar a resposta desse documento. Porque não adianta eu apresentar só o documento da nossa proposta, a proposta feita pela Santana, se ela não for validada pela fiscalização. Se a Santana executar, vai ser total custo da Santana. Então, eu sempre preparo assim, e cada item é apresentado uma documentação diferente, vai de acordo com o critério e com o que está acontecendo na obra, porque às vezes acontece alguma coisa que é solicitado pela Vale ou pelo qualquer cliente e que esteja fora do escopo, mas que tenha linha para medir, eu preciso de algum e-mail ou uma carta, alguma coisa validando e autorizando a construtora a estar fazendo aquela atividade. Então, assim, de fornecedor é mais ou menos isso. Deixa eu até voltar. E o que acontece? Eu preparo essa documentação, imprimo todo o documento, eu pego a assinatura do nosso preposto, que aqui no caso é o Guilherme, ele assina toda a pasta de documentação, com todos esses documentos aí impressos, o Guilherme assina, valida, e a fiscalização eu envio para nossa fiscalização de medição validar. Lá, eles vão ver a minha memória de cálculo e ver se concorda ou não com a minha apresentação. Caso não concorde, eles pegam e me retornam essa pasta pedindo para fazer as correções, as adequações na documentação. Então, eu sempre faço esse processo. Eu preparo todo o documento e pego a assinatura do Guilherme e entrego para a medição. A nossa medição aqui na obra, ela é feita do prazo do dia 21 do mês até 20 do mês seguinte. Então, dentro desse período, eu faço o levantamento de tudo que está sendo executado na obra, todos os itens. E aí, eu tenho o período do dia 20 a 25 do mês para poder terminar, imprimir toda essa documentação para mostrar para a nossa fiscalização. Caso eu tenha algum atraso nessa apresentação da pasta, a gente fica penalizado, porque eles também vão ter um atraso nesse prazo de conferência e automaticamente a gente vai ter um atraso no recebimento desse serviço. Então, eu tenho que estar sempre atenta aos prazos para não atrasar o faturamento da construtora Santana, porque o financeiro fica programado para receber o valor que eu vou apresentar e se atrasar, atrasa todo o pagamento da obra e o salário de todo mundo, todos os serviços. Então, é um processo bem lento, bem rigoroso. A gente precisa de várias aprovações, tem a aprovação dos fiscais de campo, tem a aprovação do gestor do contrato da cliente. E eu também, assim, nesse processo agora, também tenho que fazer o lançamento de todos esses dados no sistema da cliente, né? Da nossa cliente, que lá eles vão ter outra validação. É um processo que dá muito trabalho, porque a gente depende de uma internet boa, depende do sistema estar funcionando, que às vezes pode ocorrer de não estar funcionando, e isso também impacta na nossa medição. Então, assim, é um processo bem complicado, mas é bom de ser feito, porque você tem que estar atento a tudo que está acontecendo. E a medição é prioridade na obra, ou seja, se eu preciso de alguma documentação, de alguma foto, os nossos encarregados, o engenheiro de produção, o engenheiro de planejamento, eles estão aqui para me ajudar em qualquer documentação que eu precise de fazer alguma evidência, eles sempre estão aqui atentos e à disposição para a gente preparar essa documentação mais clara e mais bem feita possível para ter menos cortes. Porque, por exemplo, eu posso apresentar uma medição, um valor X, e no final ela chegar no valor Y menor. Que isso também deixa a gente bastante frustrado, porque a gente quer medir o que é justo, né?
e às vezes, por falta de evidência, eles acabam retirando aquele item de medição e pedindo para medir no próximo mês, ou até mesmo nem deixando medir. Então, eu preciso dessa documentação bem clara e com mais evidência possível. Agora, de medição de fornecedor. Nós temos vários fornecedores aqui na obra. Eu vou falar em específico os nossos fornecedores de caminhão e equipamento, que para fazer a medição deles, eu faço uma planilha de controle, que ela é preenchida diariamente com a apresentação do RDE, que é o Relatório Diário de Equipamento. Os nossos operadores e motoristas, eles são orientados a fazer o preenchimento desse RDE diário, onde é colocado todo o horário de serviço, se ele trabalhou, qual o horário que ele trabalhou, o horário que ele parou para almoço, se ele ficou parado à disposição, se o equipamento teve alguma parada por motivo de manutenção, se furou algum pneu, se teve algum problema, algum vazamento. Então, eles relatam tudo nesse documento, que é o qual eu uso para fazer a alimentação dessa planilha de controle. Na construtora Santana, a gente tem um padrão de validação das horas trabalhadas, das horas disponíveis, como que vai ser feito o pagamento. E depois dessa preparação desse documento todo, no final do mês, período deles a gente inicia sempre no primeiro dia do mês até o último, né, do dia 1º ao dia 30. Depois que eu faço todo o levantamento das horas trabalhadas, a disposição mecânica, se teve algum reembolso, se teve algum custo que a gente arcou com algum conserto para fazer desconto no fornecedor, eu preparo tudo e peço a validação, a aprovação desse pagamento com o nosso gestor da obra. Depois que ele dá o de acordo com nessa planilha, que eu envio para o fornecedor para ele estar emitindo a fatura dele. Aqui, eu estou mostrando para vocês a nossa planilha de controle de medição do fornecedor, que aí eu coloco o número do contrato, o período que está sendo feita a medição, qual que é a condição dessa medição, porque nós temos duas condições. Uma condição de garantia mínima de 200 horas e a condição de somente horas trabalhadas. Aí eu tenho todos os dias da semana, do mês inteiro, né? E eu vou fazendo o lançamento diário de qual que foi o orímetro inicial e o orímetro final de cada equipamento. E essa planilha eu fui automática, coloquei ela para ficar automática com as horas trabalhadas. Nessa planilha, só apresento as horas trabalhadas nesse lado. No fim, nós temos também a coluna de noturno, se caso a gente tiver um segundo turno ou um horário noturno, também é computado as horas. E as horas paradas, que tem a disposição, mecânica, falta de operador e chuva, que é onde eu lanço, por exemplo, no dia 3. Se no dia 3 ele trabalhou 3 horas, ele ficou o restante do dia à disposição? Teve alguma hora parada por mecânica? O equipamento parou de rodar porque não tinha operador? Ou então, se naquele dia teve chuva, choveu de um horário até outro horário, isso tudo eu apresento nessa planilha. E aqui é o finalzinho dela, onde tem a hora, esse KMT, que é a hora trabalhada, KMG é as horas garantia, o CG é o complemento de garantia, HM, hora mecânica, e HC, hora de chuva. E aí, a gente vai fazendo o somatório das horas trabalhadas, se for necessário mecânica, a gente vai fazer o desconto dessa hora mecânica, hora de chuva. Se tiver alguma observação, a gente coloca as observações para o financeiro e até para o nosso cliente, nosso fornecedor, né? Saber o que está acontecendo com a medição dele. Por exemplo, nesse caso desse fornecedor, a gente colocou assim, no período chuvoso, que corresponde aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro,
a garantia mínima de faturamento será de 100 horas trabalhadas e à disposição da contratante por mês. E a paralisação durante a execução dos serviços decorrentes da realização de manutenção corretiva, com origem em ato ou omissão de responsabilidade comprovadamente da contratada, serão descontados o valor apurado em medição mensal, numa razão de R$ 81,50, que essa paralisação terá um limite de 6,4 horas, né? 6 horas e 40 minutos por dia. O que acontece? Nosso contrato tem essa condição de, esse fornecedor específico, de, nos períodos chuvosos, a garantia mínima ser de 100 horas. E no período não chuvoso, a garantia mínima ser de 200 horas. E sempre, nesse fornecedor, sempre que tiver uma paralisação por motivo de mecânica, ela tem que se enquadrar nesse horário, nessas condições de valores de desconto. Depois de apurar mensalmente todas as informações, essa planilha aqui, ela é o resumo do que foi acontecido no período, né? Aí onde tem a descrição do equipamento ou do veículo, o preço unitário, a unidade, aí a gente tem a medição anterior, a medição atual e acumulada, e nessa parte de acumulado, a gente vai ter o preço que foi pago, o preço acumulado e o preço a pagar, para o nosso gestor, até mesmo para o diretor saber, quanto que eu já investi na locação daquele equipamento. Para ele fazer uma comparação se está tendo lucro ou não, se vale a pena continuar com aquele fornecedor ou não, se dá para a gente pedir um desconto, tudo é para ser negociado. E também tem a parte de desconto, por exemplo, tem fornecedores que vira e quebra alguma peça, mas foi por mau uso do nosso motorista ou nosso operador. Aí a gente não desconta. Mas se por um acaso o fornecedor retirou o equipamento da obra, o caminhão, e sofreu alguma avaria nesse trajeto, e o fornecedor fala assim, aqui, arruma para mim essa avaria e desconta em medição. Aí a gente vê qualquer possibilidade de estar fazendo esse conserto, porque o interesse nosso do equipamento está rodando para atender a obra, a gente analisa caso a caso para poder atender da melhor forma o nosso fornecedor e também atender a necessidade da obra. Tudo caso a caso, a gente avalia cada fornecedor em cada situação. Aqui eu estou colocando uma cláusula do nosso contrato padrão para a condição de pagamento, que fala que as medições serão realizadas com base no aparelho orímetro motor, que é o orímetro que tem nos equipamentos, instalados por meio de acompanhamentos do relatório diário do veículo ou de telemetria. Na nossa obra, nós fazemos o preenchimento do relatório diário e também nossos caminhões e equipamentos têm a telemetria instalada. Então, a gente consegue acompanhar o equipamento tanto pela parte diária, né, que é esse RDE, tanto com a telemetria, que é essa telemetria é exigência da nossa cliente. Aí a medição será registrada entre o dia 1º e 30 de cada mês, além das horas de efetivo trabalho, as horas à disposição, as horas de chuva, as horas paradas em razão de manutenção, suas causas e outras intercorrências relevantes à realização da medição. Em caso de divergência entre o RDE e o registro do orímetro motor, prevalecerão as informações constadas no RDE e telemetria, se estiver disponível durante o período de medição. Então, como eu falei, o nosso padrão de contrato aqui na nossa obra é de 200 horas garantias mês para os períodos não de chuva. E quando é período chuvoso, é somente horas trabalhadas. Por que a gente trabalha dessa forma? Quando a gente tem
horas garantia, o que quer dizer essas horas garantia? O nosso fornecedor, ele sabe que vai ter uma garantia mínima de 200 horas trabalhadas, independente se o equipamento dele estiver rodando ou não, ele vai ter essas 200 horas de garantia. Porém, se dentro desse período tiver chuvas, ele sabe que vai ser descontado horas paradas por chuva. No contrato patrão da Santana, é descontado 50% das horas paradas em razão de chuva. Ou seja, para não prejudicar somente o fornecedor, a construtora assume 50% dessa hora parada em razão de chuva, porque isso também não depende do fornecedor prever se vai chover ou não. E tem o desconto de 100% das horas paradas em razão de manutenção. Se o equipamento sair da obra e ficar fora o dia inteiro, ele vai ser descontado essas horas paradas. Então, é como se fosse na questão de quem é aluno, ele sabe que ele tem 100 pontos no final do período, mas a cada atividade vai sendo deduzido esses valores se vocês não atingirem, né? Então, eles têm 200 horas de garantia, mas se houver qualquer avaria, qualquer parada por manutenção, qualquer parada por motivo de chuva, vai impactar diretamente nessas horas trabalhadas por mês, né? Dessas 200 horas de garantia. E no período chuvoso, a gente não trabalha com essa condição, porque, por exemplo, num período atrás estava chovendo praticamente todos os dias. Então, acabaria que o fornecedor nem iria receber no final do mês algum valor de locação, porque o equipamento ficou parado por chuva. E também a Santana não tem como ficar arcando com o valor de locação de um equipamento que está parado por chuva. Então, a gente trabalha com horas trabalhadas. Ou seja, se rodou 3 horas em um dia, o fornecedor vai receber somente as 3 horas trabalhadas naquele dia, sem a garantia. Esse daqui é o nosso relatório diário de equipamento e veículo. Esse daqui é um padrãozinho da construtora Santana, onde a gente coloca o nome do cliente, descreve qual o equipamento, a data que está sendo feito esse documento. Aí nós temos o horário inicial e final. Por exemplo, aqui dos 7 às 11, ele ficou, a frente de serviço foi atendendo uma solicitação da Progen nos serviços de barragem do grupo. De 11 a meio-dia, ele ficou parado para almoço. E de meio-dia a 5, ele ficou atendendo a Progen. E lá no finalzinho, nós temos o horímetro inicial e final. Como foi falado no contrato, é aí que a gente registra qual que é o horário que realmente rodou esse equipamento. Nós colocamos o dia da semana e qual que é o operador. Em caso de medição, que é uma coisa que eu já vou aproveitar, na medição nós temos esse campo engenheiro, que a gente pega a validação da fiscalização nessas partes de área, nesse RDE, que ele também é como um registro lá para medição, e é um registro para medição tanto da obra, o cliente, tanto com a medição do fornecedor, que é por aqui que a gente vai conseguir justificar se por um acaso eu apresentar uma medição para o fornecedor e ele me questionar, Angelina, eu não concordo que no dia 4 meu equipamento ficou parado 2 horas. Eu pego esse documento que é preenchido, esse caso aí nosso é preenchido digital, mas os nossos motoristas fazem o preenchimento manual. Eu pego aquele documento preenchido e mostro o nosso fornecedor, justificando o motivo pelo qual ele ficou parado aquele período. E na medição de fornecedor seria somente isso. Agora, para a mobilização desses equipamentos. A mobilização de equipamento aqui na obra, ela passou por uma mudança atualmente, que agora eu tenho que fazer a montagem de um book de mobilização, que contém vários documentos, e que a condição muda quando é mobilização para locação e de mobilização para prestação de serviço. O que seria essa mobilização de locação? Seria, por exemplo, eu vou locar um caminhão
e o motorista será nosso. Então, a gente já vai pagar a locação por aquele equipamento. Agora, a mobilização com prestação de serviço enquadra, por exemplo, os nossos ônibus locados aqui na obra. O motorista é do nosso fornecedor. Então, o processo é diferente. E para essa mobilização, ela tem um fluxo de acontecimento. Aí, nesse próximo slide, eu coloquei quais são os documentos para fazer o book de mobilização. Eu sempre tenho que colocar esses documentos. Por exemplo, a exigência do uso de telemetria está condicionada somente a veículos com DUT, máquinas e equipamentos estão isentos. Então, eu preciso de algum documento evidenciando, por exemplo, desses veículos que possuem DUT, que aquele equipamento tem a telemetria. E esse documento é enviado pelo nosso setor aqui de informática, de TI deles lá, de tecnologia, que eles fazem o acompanhamento. Nossa segurança também tem esse controle, que aí ele me manda mostrando, olha, foi instalado o equipamento está em tal lugar, e é um padrãozinho aqui nosso que ele gera um relatório. Aí tem que ser feito um checklist de mobilização para ver se o equipamento está apto para rodar na área da Vale, pois a área da Vale ela é muito exigente e ela tem um checklist padrão dela. Se o equipamento não atender esse padrão, ele não está autorizado a rodar nessa obra. E nesse caso, desse checklist, ele é feito tanto pela construtora Santana quanto pela fiscalização, para depois eles confrontarem as informações e ver se está de acordo. Em casos de veículo, eu preciso do DUT, né, que é o documento do veículo do ano vigente. Como no caso agora, muitos veículos não estão com o DUT atualizado, eu consigo evidenciar isso com um comprovante de pagamento do IPVA, do seguro DPVAT, da taxa de licenciamento, como evidência. Para os equipamentos, eu preciso da nota fiscal de compra ou declaração de posse registrada em cartório, com número de série e foto do equipamento. Então, eu sempre peço essa documentação para os nossos fornecedores. Também precisa do laudo de manutenção para veículos e equipamentos usados, contendo a última manutenção e a próxima de acordo com o plano de manutenção da empresa. Caso o equipamento seja novo, zero, que a gente teve casos aqui, a só entrega técnica é suficiente para evidenciar esse laudo de manutenção. Em equipamentos e veículos a diesel, eu preciso da inspeção do laudo de fumaça. Normalmente, quando o fornecedor não tem um técnico de meio ambiente ou não tem uma empresa para fazer esse laudo, nós temos aqui um técnico de meio ambiente que ele também prepara essa documentação e também serve como uma evidência. Eu preparo um inventário que ele é enviado pela Vale, ele é padronizado, tem todas as características que eles pedem. Eu preparo ele toda vez que eu for fazer um book de mobilização, eu preciso incluir esse veículo ou equipamento nessa planilha de inventário para eles terem um controle. E também, no caso de subcontratação sem mão de obra, eu tenho que apresentar o contrato entre a construtora Santana e o fornecedor e uma carta de apresentação validada pelo gestor Vale. Então, para fazer a mobilização desses equipamentos, eu preciso de ter todos esses documentos preparados e montados nos books para enviar para eles fazerem a validação desses documentos na obra. Aqui eu mostro como que eu preparo toda a documentação em várias pastinhas editáveis e no lado eu estou dando um exemplo para vocês verem, eu numerei, né, o item a item. Nesse caso, nós temos um caminhão, aí eu coloquei o contrato que nós temos entre construtora Santana e o fornecedor.
O DUT, nesse caso, o DUT estava de 2019, eu apresentei o comprovante de IPVA, e também serve, na internet eu consigo tirar a situação do veículo. Se ele tiver com a situação ok, eu também coloco aqui como uma evidência o plano de manutenção, um laudo de fumaça, a carta de apresentação, essa daqui eu coloco tanto editável quanto a assinada pelo gestor Vale. Eu deixo a editável, não é necessário, mas eu deixo aqui porque cada pastinha eu faço a carta de apresentação para não virar bagunça. Tem a telemetria, que é o documento enviado pelo nosso setor de tecnologia, e o laudo de conformidade, que é um laudo dizendo que o equipamento está apto a rodar. Então, eu faço isso para todos os veículos e equipamentos que forem entrar na obra, quando é sem mão de obra. No caso, quando tem mão de obra, eu preciso preparar esse documento, mas antes eu preciso fazer a subcontratação da empresa. Que aí eu preciso mandar para o nosso administrativo vários documentos que a Vale solicita, dentre eles tem que apresentar certidão de negativa de débito, tem que mostrar o certificado de regularidade com FGTS, com INSS, o cartão CNPJ, a última alteração contratual, o contrato, né, a minuta de contrato da construtora Santana com essa empresa, a documentação do veículo, que seria somente o DUT e o comprovante de pagamento, e o documento do motorista, uma carta proposta da empresa, que é uma carta assinada inicialmente no contrato dessa obra, e se por acaso aquela empresa tiver alguma licença especial, alvará, sanitário, se for preciso alguma documentação da Anvisa, IBAMA, isso tudo eu tenho que apresentar, enviar para o nosso administrativo, que vai postar no sistema Vale para ser validada a subcontratação desse fornecedor, para depois eu mandar essa documentação de mobilização. Porque enquanto não for aprovado essa documentação no sistema para prestadores de serviço, eu não consigo fazer a mobilização dos equipamentos na obra. Aqui eu mostro qual que é o fluxo de mobilização, que eu faço a preparação do documento do book. Assim que eu tiver todas as informações do veículo ou do equipamento, eu preparo esse book e envio para validação por meio de e-mail. Aqui está sendo a validação no e-mail. Esse e-mail vai ser avaliado todos esses itens. Se caso estiver ok, eu recebo o retorno da validação dando ok. E aí a fiscalização aqui, no caso nosso, está sendo a tríade, eles vão e colocam um selo nos equipamentos e veículos. Se por um acaso o documento que eu enviei, uma das documentações não está atendendo, ou se por um acaso ficar pendente de alguma documentação, eles me dão esse retorno informando qual documento que está pendente. Aí eu envio novamente o documento pendente para eles estarem avaliando e sim fazendo a validação desse equipamento para ele estar apto a rodar na obra. Nenhum equipamento roda na obra, na área do cliente, que no nosso caso é Vale, sem ter selo. Então, se o equipamento não tiver selo, ele não roda, ele nem entra aqui dentro da área. Então, eu preciso estar sempre, vamos dizer, um passo à frente para que não atrasa na mobilização desse equipamento e possa impactar diretamente na produção da obra. Que às vezes está precisando de um caminhão, ou de um trator, ou de uma escavadeira. E, normalmente, quem trabalha em obra é tudo para ontem, tudo muito urgente. Então, acaba que eu preciso estar com essa documentação já avaliada para não agarrar. E, normalmente, eles estão dando um retorno entre 3 e 4 dias úteis na documentação. Então, todo o cuidado para enviar, para não ter retorno, é necessário, senão isso daí vai impactar diretamente na produção dos equipamentos, da liberação e na produção da obra.
E é isso. Acho que a minha apresentação encerra aqui com esse fluxo de mobilização. Se tiverem alguma dúvida, querer ver alguma coisa que não ficou claro, fiquem à vontade para perguntar. Tem alguém aí, gente, sem dúvidas? Eu não, tô tranquilo. Tranquilo, gente? Beleza? Tranquilo, professor? Beleza também. Beleza. Bacana, Guilherme. Ok, então, gente, beleza. Vamos agora migrar para a próxima sala, que é a sala de topografia. Queria, em nome da Faculdade de Pitágoras, agradecer a Angelina. Obrigado por ter cedido seu tempo, Angelina. E vou deixar ele gravar agora em 3, 2, 1. Parei de gravar.